Irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 8, né? E o título da mensagem é A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. As primícias do Espírito: esperança, intercessão, eleição. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aleluia, Pai. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Cântico de vitória, Deus é por nós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já fazer a nossa meditação aqui na palavra que acabamos de ler, né? E nós esbarramos ontem, glória a Deus, aleluia, Jesus, aqui no versículo de número 17, né? Vamos pegar aqui 2 versículos atrás, para que nós possamos pegar a sequência aqui de onde nós paramos ontem, né? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, irmãos,
após o novo nascimento, né, o homem torna-se nova criatura. Então ele não pode mais ser guiado pelas suas próprias vontades, né? Tudo tanto quanto ele vai fazer, né, vai empreender, cada passo que ele for dar, seja de viagem, seja de trabalho, seja de passeio, onde quer que ele esteja, ele precisa, você precisa, eu preciso, nós precisamos, né, invocar o nome de Deus naquele momento, né, entregando nas mãos do Senhor Jesus, né, a nossa vida, os nossos projetos e o nosso futuro, né, para que nós sejamos guiados exatamente pelo Espírito de Deus e não pelo nosso próprio Espírito, né? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como é que nós mortificamos a obra do próprio corpo, irmãos? É não fazendo a nossa própria vontade, né? Ainda que a nossa carne pede, né, nós entregarmos na mão do Senhor, nosso Espírito, o Espírito do Senhor, né, comunica com nós e diz não, né, e nós não devemos fazer, né? Assim nós deixamos de ser guiados pela própria vontade da carne, e sim pelo Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Ou seja, entrega os teus caminhos ao Senhor, ou o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. É o Senhor que nos conduz, é o Espírito do Santo do Senhor que nos conduz, que nos guia, que nos dirige, que nos livra, que nos guarda, que nos abençoe, que nos dá vitória, né? Aleluia, Pai, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. Ou seja, né, o nosso espírito que nós recebemos é um espírito que vem de Deus, ele provém de Deus, né? Portanto, nós nos tornamos filhos de Deus, né? E clamamos, né, Abba, Pai. Ou seja, entregamos nossa vida na mão do Senhor, né? E falamos sempre, meu Pai, meu Pai, sim, papai, né? Clamamos, Abba, Pai, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Então assim nós somos conduzidos por aquele que nos amou, por aquele que nos chamou, aquele que, como diz a palavra, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, portanto, então, Deus é nosso Pai e nós clamamos, Abba, Pai, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, o verdadeiro filho que nasce numa casa, né? Ele é filho do casal, do pai e a mãe ali, ele é filho do pai, né? Daquele pai, chefe daquela casa, o arrimo da família, né? Então, ali, se ele vive segundo a ordem do pai, em obediência ao pai, fazendo a vontade do pai, né? Então, ele não é apenas filho, ele é também herdeiro, né? Ele é também herdeiro, né? O filho pródigo que pediu a sua herança para o pai, né? Pai, me dá aí a minha parte da herança que eu vou embora, né? O pai muito triste, aborrecido, agoniado, né, com essa situação, né? Porque não queria que o filho fosse embora. O pai ama o filho, não quer que o filho vá embora. Mas o filho pediu e ele não teve jeito de não fazer o que o filho estava pedindo, né? E colocou nas mãos do filho a parte que tocava a ele, né? E ele foi embora. Ele foi embora, ele deixou de ser aquele filho que ficava ali em casa, quer dizer, a parte da herança que ele tinha, ele levou, né? Ele não tinha mais herança ao retornar, né? Ele não tinha mais herança, né? Então ele perdeu esse direito, né? E nós precisamos permanecer, né? Tanto é que quando ele voltou, o filho pródigo voltou para casa, o pai fez uma festa linda, maravilhosa, o recebeu e tratou exatamente como filho. Mas quando o filho mais velho, que não foi embora, chegou e viu aquela festa toda e reclamou, né? O pai falou para ele, meu filho, esse meu filho estava perdido, ele reviveu. Você não, tudo que eu tenho é teu.
aqui tudo é teu, está tudo nas tuas mãos, né? Então, o pai provou para o filho que tinha ficado em casa firme na obediência, que tudo que tinha ali era dele, porque o outro já tinha pegado, que foi embora. Né? O pai o recebeu como filho, normalmente recolheu da mesma forma, mas parte na herança ele não tinha mais, porque ele já tinha pegado a dele. Né? Tanto é que o pai falou, tudo que eu tenho é teu, né? Então, quer dizer, não tem por que eu fazer nenhuma festa especial para você. Agora, esse meu filho aqui estava perdido e reviveu, né? E eu recebi, é meu filho, né? Assim é, né? Se é que somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, somos filhos de Deus e herdaremos de tudo aquilo que Cristo tem no céu, que ele herdou do Pai, nós herdaremos juntos, porque nós nos tornamos irmãos de Cristo, co-herdeiro de Cristo, herdaremos juntos. É isso que a palavra diz. Né? E se é certo que com ele padecemos, ou seja, permanecemos juntos, aceitar a Jesus, aceitar a Cristo e passar a viver em novidade de vida, suportando todas as aflições que nos sobrevêm, aguentando firme, não desvia não, irmãos. Não desvia não, irmãs, aguenta firme, né? Aguenta firme porque será muito grande a sua recompensa, a minha recompensa, a nossa recompensa, né? Se desviarmos, perdemos tudo que nós já tínhamos conseguido até o presente momento, né? Então, nós não podemos fraquejar, né? Se permanecermos até o fim, receberemos a nossa coroa, né? A coroa, né? Ela é o selo da nossa vitória junto com Cristo, para nós provarmos, né, é o nosso diploma de que estamos salvos e somos filhos de Deus, e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Né, a nossa coroa que receberemos no último instante ao encontrar com o Senhor Jesus no céu. Né? E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Aleluia, Pai. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, vai ser coisa linda, irmãos. Coisa maravilhosa, né? Vai ser só vitória, gozo, paz e alegria. Estarmos morando no céu com o Senhor, ao lado do Senhor Jesus, né? Ruas de ouro e cristais, água cristalina, onde não haverá enfermidades nenhuma, não haverá trabalho para receber, nem conta para pagar, né? O nosso trabalho vai ser louvar e adorar a Deus o tempo todo, né? Vida de paz, gozo e alegria, sem angústia, sem dor, sem sofrimento, sem aflição, né? Esta vida aqui eu oro muito, falando em oração, falando com Deus, para Deus, pedindo para o Senhor, Senhor, arranca desse coração, né? A mágoa e o ódio, o rancor e o ressentimento, a tristeza e a angústia e a dor e o sofrimento. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo, e o teu filho te ama, a tua filha te ama, o teu servo te ama, a tua serva te ama, né? Então, no céu, nada disso haverá, irmãos. Lutas, dor, sofrimento, angústia, tudo que não presta, nós passaremos aqui nesta vida se aguentarmos firmes em obediência, suportando, andando, gemendo e chorando, mas firme rumo ao alvo, não desviando, permanecendo firme, não flaquejando, né? Buscando, marchando rumo ao alvo, tendo certeza que vamos chegar, né? Assim nós precisamos agir dessa forma. Eu me lembro muito bem de uma maratona que teve muitos anos atrás. Uma atleta vindo, essa maratona de São Paulo, de 40 quilômetros, lá no final de ano, esqueci como é que chama aquela maratona lá, né? E são corridas São Silvestre, eles falam, né? E teve uma jovem senhora, né, que veio vindo e faltava alguns metros e ela não aguentou mais correr, foi a última que chegou,
né? Mas ela veio caminhando, balangandã, zambi-zambi, e até cruzar a linha de chegada, né? E as pessoas estavam indo para acolher ela ali, os socorristas ali, que socorre a pessoa na hora, em caso de desmaio, coisa desse tipo, e eles estendendo as mãos para ela, andando de fasto, e faltava pouquinhos metros, coisa de 5, 6 metros, não lembro bem o certo, né? E eles fastando com os braços estendidos, e ela veio, a hora que ela cruzou, que ela deu o último passo, que ela transpôs a linha, ela caiu e desmaiou. Ele o segurou. Mas a fé dela, né? A fé remove montanha, irmãos. A fé que aquela jovem senhora teve, né? Fez com que ela cruzasse a linha de chegada e recebesse a sua coroa. Que coroa que ela recebeu? Ela concluiu a prova, né? Ela teve a conclusão da prova. Se ela caísse 1 metro antes, ela não teria concluído, né? Então, nesse simbolismo que eu estou falando aqui agora, ela perderia a coroa, ela não teria conseguido, né? Ou se eu tivesse pegado ela nos braços e passado ela andando, também não. Ela foi com as suas próprias pernas, com as suas próprias forças. Ela teve fé, ela teve ânimo e cruzou a linha de chegada. Assim somos nós, irmãos, né? Assim somos. Jesus disse, né? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? Tende bom ânimo que eu serei contigo, né? Então nós precisamos nos esforçar, irmãos, termos bom ânimo, não desfalecer, permanecemos firmes, fortes, mantendo firme rumo ao alvo, irmão, buscando a nossa vitória. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar, e a vitória é nossa pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, por mim e por ti, por você e por nós, por cada um de nós e por todos nós, para o perdão de todos os nossos pecados, para a cura de todas as nossas enfermidades, de corpo, alma e espírito, e para a salvação das nossas almas, para o teu reino de glória, no dia da tua vinda gloriosa. Vale a pena, irmãos, vamos lutar, sem desfalecer, marchando em fé, irmãos, marchando em fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos para cima, irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a rejeitou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? A palavra de Deus afirma que o Espírito Santo do Senhor, né, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, exatamente para aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa tristeza, por causa das nossas enfermidades, por causa do nosso pecado. Nós padecemos e sofremos, e o Senhor intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, por amor de Cristo, por amor de nós, daquele que nos amou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, porque a esperança, aleluia, Pai, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber,
a redenção do nosso corpo, ou seja, o dia da vinda gloriosa do Senhor, né? Que nós iremos encontrar com o Senhor na glória, nas nuvens, né? Para entrar com Ele para a glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ouvi do Senhor Jesus naquele dia, né? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. É coisa gloriosa, irmãos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Surimi canturianda labaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Somos salvos pela nossa fé, pela nossa esperança, pela nossa confiança em Deus. Como diz o 1 Coríntios 13:13. Agora só resta estas três: a fé, a esperança e a caridade, que é o amor fraternal. Se nós mantermos vivo em nós, pela força do sangue e o nome do Senhor Jesus, do Cristo crucificado e ressurreto, nós seremos salvos com toda certeza, porque nós temos fé em Cristo Jesus, que o Senhor vem nos buscar. Nós temos esperança que nós vamos entrar no céu. Nós temos amor suficiente para poder retribuir a todos tantos quanto necessitam, né, da nossa ajuda, da nossa atenção, né, do nosso compadecimento, né? Então nós entraremos no céu com toda certeza. Porque em esperança somos salvos. Agora, ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, né? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim como um advogado fala pelo homem, né, diante do juiz, né? Assim o Espírito Santo do Senhor intercede por nós, junto a Deus, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir. É tão verdade isso que o Senhor diz, lá em São Mateus 7. Vós pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre, o que procura acha, né? Mas como nós não sabemos como pedir, como convém, mas o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, ele examina os nossos corações. É ele que intercede por nós junto ao Senhor, pelos santos. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Porque foi o Senhor que nos deu do seu Espírito, né? Que nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, interceder por nós, nos conduzir, nos guiar, nos dirigir, nos fazer lembrar, nos ensinar todas as coisas, para que nós possamos aguentar firme, né, as tribulações desta vida. Aleluia, Pai. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
por seu decreto. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, Pai. Assim como o Senhor chamou os seus discípulos, seus apóstolos, né? Ele continua nos chamando, através do seu divino Espírito Santo, até o dia da sua vinda gloriosa. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Pai.